Estamos no ar. Ok. Agora sim. Vamos dar uma guardadinha aí para ver se o pessoal começa a chegar. Tem umas pessoas me perguntando, tudo bem? Vou colocar ali. É na tua página, né? Do Júlio Araújo, né? Isso, eu vou mandar o link aqui para ti. Não, eu vou compartilhar agora, que tem um povo me... Ó. Aí sim. Ok, o Julinho... E os Júlios? Eu tô ajustando a câmera aqui porque eu tô meio atrapalhado com essa coisa. Eu não sou muito das modernidades. O Júlio caiu? Tem uma ali. Caiu? Júlio. O Júlio não tá. O Júlio caiu, acho. Tá só nós dois. Boa noite, Silvia. Silvia, Luísa, chegando aí. Temos já 8 pessoas. Show. E o Júlio sumiu. Pois é. Vou borrar aqui. Acho que o Júlio caiu. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Voltei? Voltou, de volta. Agora Perfeito. Então, pessoal, vamos começar com o nosso bate-papo. Né? A ideia é a gente começar um processo de discussão coletiva, né? Através dessa página e também de outras páginas aí, a respeito da questão das candidaturas negras para esse próximo período agora das eleições. A gente sabe que a situação, a conjuntura está bem complexa por conta da questão da pandemia, mas vem acontecendo um conjunto de debates agora no último período que nos colocam esse questionamento, né? Enfim, onde é que está e qual o lugar das candidaturas negras nesse novo momento que a gente tem aqui no país, principalmente depois de tudo que aconteceu em nível global, com a morte, com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e como isso tudo também veio repercutir na ponta aqui no Brasil, com as manifestações que a gente viu agora, as manifestações com as torcidas organizadas, manifestações antirracistas em todo o país, inclusive em Pelotas, e também né, a questão dos... esqueci o que eu ia falar. Também do debate do break dos apps, né, do pessoal que está fazendo essa discussão, e a gente sabe muito bem que essa discussão também ela tem um recorte, né? A gente sabe que ela tem um elemento racial muito poderoso aí, e como não podia deixar de ser, quando eu pensei em construir essa live, eu disse, bom, tem pessoas que a gente não pode deixar de chamar e de convidar, né? Aí então chamei a Carlinha, chamei o Júlio para que a gente possa fazer essa discussão, até porque a Carlinha é uma pesquisadora e professora e acompanha muito toda essa movimentação e tem um posicionamento muito, muito qualificado com relação aos debates da negritude, e o Júlio também, né? Um grande quadro e que agora vai ser nosso pré-candidato a prefeito pelo PSOL, então nada mais justo, né? Sendo o único candidato negro, que a gente abre esse papo aqui. Feita essa introdução,
Vou passar para vocês fazerem uma saudação inicial aí, meus queridos, para o pessoal, para a gente começar a trocar uma ideia. Quem quer começar? Carlinha? Sim. Então, boa noite a todas, né? Eu agora estou me referindo a todas para a gente poder, que todo mundo acabe entrando, né, dentro desse pronome de tratamento, né? Porque durante séculos de patriarcado todo mundo ficou na dimensão do masculino, né? Eu acho que a gente começa, eu acredito muito no poder das palavras, tanto numa perspectiva de uma tradição africana, né, e mesmo como numa perspectiva de um sociólogo que eu, mesmo sendo europeu, enfim, branco, que é o Pierre Bourdieu, que eu aprendi muito com Bourdieu. Então, as palavras têm poder, né? No poder no sentido dessa questão dessa mediação. Bom, então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de a gente estar conversando e muito feliz, né, de conversar com amigos, com colegas, né, das ciências sociais, né, os Júlios, né, então é muito um prazer estar aqui com vocês, que nós já traçamos outras caminhadas, outras batalhas junto, né, na luta, dentro do movimento estudantil, né, pensando nesse nosso local, né, de negros, né, de periferia e dentro de uma estrutura, né, branca e elitista que é uma universidade federal. Então nós sobrevivemos à universidade, né, e enfim, eu acho que ali foi um grande espaço para a gente poder pensar outras estruturas, né. Eu acho que a gente pode começar a pensar agora e dentro dessa estrutura de poder, né, que é a questão do poder político, né. Então, fico muito feliz, né, de estar aqui conversando com vocês. Júlio? Bom, boa noite, Júlio e Carla. Prazer participar dessa atividade com vocês, né? A gente se conhece aí há um bom tempo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Começar só um pouquinho falando em relação a... eu tenho tido a oportunidade nessas últimas semanas de ficar relembrando o meu histórico, falar sobre mim, enfim, me apresentar. E é inegável falar da minha vivência dentro da universidade, e eu preciso fazer referência a vocês dois, assim, que nós entramos num processo, né, na universidade, um período pré-cotas, né, infelizmente ainda não tivemos a oportunidade de participar desse processo, embora, né, lá dentro da universidade foi uma das batalhas que a gente travou, e eu tenho vocês como as pessoas, das poucas pessoas negras que transitavam no universo universitário, né, e é importante a gente se olhar e se identificar com as pessoas iguais a nós num espaço tão branco, assim, né, e vocês já, eu entrei depois, né, e vocês já ativistas, já pegando a palavra, e hoje a gente reflete muito sobre isso, quão é difícil com uma pessoa negra sair, às vezes, de uma plateia, ou levantar, enfim, e tomar a palavra, e ser, né, se colocar num espaço predominantemente branco, né, então é necessário fazer essa referência a vocês. Já tinha pensado sobre isso em outros momentos, mas estou aproveitando a oportunidade para falar aqui, assim, isso realmente aconteceu, né, de ver lá as poucas pessoas negras no ICH, ver as pessoas falando tão bem, e eu lá com meus 19, 20 anos, ainda falando muito pouco, né, mas, né, o importante é né, um prazer a gente poder conversar nesse cenário que a gente está vivendo, que é de tantas dificuldades, né, a gente tem uma série de desafios aí, seja, né, pelo processo que eu e Júlio vamos disputar, participar do processo eleitoral, seja nos espaços acadêmicos, seja na educação, né, na educação básica. Então, é bom a gente poder trocar algumas ideias agora dessa forma, assim, né, à distância, que é o que cabe no momento. Pois é, né? Agora, essa questão da distância pega muito, né? Eu não sei para vocês, mas a questão do contato, do diálogo próximo faz uma falta danada. Então, gente,
queria deixar aberto aí para que a gente pudesse conversar sobre a conjuntura. O que vocês estão pensando desse processo agora que está acontecendo no país, que começou lá dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, e como isso pode influenciar esse processo no local nosso aqui, das eleições municipais em todo o país. Bom, eu vou começar, então. Acredito, assim, que a primeira coisa, eu acho que eu gostaria de falar para todos, né, os camaradas, né, enfim, irmãos, companheiros negros, né, que estão se aventurando, né, nesse processo, né, de candidatura, parabéns pela coragem, né, porque nós estamos num contexto, né, muito complicado, eu acho, assim, no sentido mesmo com toda essa visibilidade, né, dos acontecimentos da questão norte-americana, né, enfim, o Brasil aqui é um outro negócio para nós, né. Então, parabenizar por essa coragem dessa linha de frente. E aí eu vou pedir agora também um apelo, né, para todos os brancos partidários que vão se engajar nessa empretagem, né, nesse momento, assim, bom, já teve lanceiros na nossa história, né? Então nós precisamos, né, de que os brancos sejam escudo, que os brancos sejam aliados, né, nessas empreitadas. Porque nós estamos num momento de um avanço de um neofascismo conservadorista que acaba, digamos que, colocando, né, todo em choque uma construção negra, né, que vem desde o início, né, desde uma inserção numa sociedade capitalista, uma sociedade de classe, desde todo um processo do movimento social negro, né, dizendo que o racismo é crime, dizendo que tem racismo, né, então todas essas, e aí a gente chega num processo, né, de algumas políticas públicas, políticas de ações afirmativas, que a gente começa a pensar, né, o Brasil é obrigado em 2005, pelas mãos do Fernando Henrique, pelas mãos do PSDB, dizer, né, só em 2005, ele é obrigado a dizer que existe racismo. Então, essa trajetória muito lenta, né, e reconhecer as nossas desigualdades, ela já vem sendo denunciada há muito tempo, né? Eu estava aqui brincando com os meninos, né, que antes de vir aqui eu retomei umas pequenas leituras, porque o pessoal sabe, a construção da minha participação, ela tem vários negros, né, e negras que vieram antes de mim. Aí eu dei uma lida ali num capítulo do Abdias, né, do Nascimento, no livro O Genocídio no Negro Brasileiro, que até eu tinha colocado ali nas minhas redes, né? Deixei as meninas um pouco de lado, porque eu estou lendo muitas mulheres negras, tá maravilhosa, mas eu retorno no Pensadores e do Clóvis Moura, né? Para ver o que esses caras já estão pensando, já estavam denunciando, que o Brasil tem, quando a escravidão, né, o processo de escravidão não é mais útil, né, para o Brasil, começa um lento, né, um estruturado processo que a gente pode chamar de extermínio, aniquilação, genocídio ou uma própria necropolítica. Então, por isso que eu começo saudando essa coragem e a gente articular essas candidaturas, porque é como se fosse enquanto um tsunami de poder, e esse tsunami do poder, ele está, de certa forma, hoje respaldado por algo que nos amedronta muito, que esse né, o avanço do neoconservadorismo, desse neofascismo, e que vem junto com a negação, né, a negação dessas desigualdades, né, e a gente tem muito claro o lugar do negro, né, nessa ideologia. E aí, que essa ideologia, de certa forma, ela também foi alimentada, não digamos alimentada, mas ela também serviu durante um bom tempo para a esquerda branca, né? Então, acredito que é isso, e a gente poder se articular e ter esses espaços para falar, bom, se tem um grupo que está negando a historicidade, se tem um grupo que está negando todo esse esforço militante, intelectual, né? A gente está aqui para denunciar e para mostrar isso a partir de algo que as mulheres negras, né, estão trazendo, que é das nossas experiências e das nossas estratégias, né, de sobrevivência nesse Estado que não nos quer.
né? E acredito que hoje, quando fazendo a pergunta que o Julinho traz, né? Que o Júlio Araújo traz, o que pensar de tudo isso? Né? Como aproveitar isso tudo, né? Bom, é criar realmente estratégia deste protagonismo negro e onde a questão racial ela se torne também central na agenda para pensar as políticas da classe trabalhadora. Não nos colocar lá como nos anos 90 ali, né? Tem outro livro que eu resgatei, que ele é de 2005. 2005 foi um ano implementar assim para a gente poder pensar as questões, né? Até esse livro aqui, Socialismo em Discussão, que foi um seminário que teve, que foi o Negro e Socialismo, que teve o Otaviano, Benedita da Silva, né, a Gevaldina Gomes do Santo e o Luiz Roberto Santos. Eles já desse ano já estavam colocando, né, mesmo sendo políticos orgânicos, né, que a questão racial ela não conseguiu ser uma pauta central na esquerda. E é isso que nós estamos denunciando também. E é isso que eu acho que é... Porque quando eu sempre coloco, né, as ações afirmativas, corpos negros, né, com uma postura crítica, corpos negros com uma postura crítica ao modo de produção capitalista, ele não é só um corpo negro ali para dizer que tem, né? São corpos negros que vão fazer pensar a estrutura. E aí o Clóvis Moura, ele tem nesse livro aqui, eu estava lendo ali assim, no início ele dizia assim, né, que o movimento negro sempre foi, tem uma parte que fala assim nos anos 70, o problema eleitoral e o movimento negro, que o movimento negro sempre foi um problema para a organização política do Brasil. Né? E aí ele coloca que mesmo com a questão dessa redemocratização, né, a nossa organização, que dos anos 70 estava unificada, ela foi se diluindo em partidos que nenhum deles colocou a pauta negra como central. Então, acho que essa é a grande, digamos assim, tenho vários amigos, companheiros que estão se aventurando a isso e diferentes projetos, que eu acho que é importante a gente pensar, bom, a candidatura ela não é individual, né? Ainda, por mais que a gente vai escutar muito isso, mas nós não mudamos ainda como é o sistema eleitoral brasileiro, não teve mudança, ainda é partidário, né? Eu acho que é importante sempre, bom, dependendo se é partido, enfim, todo mundo sabe, eu tenho abertamente pelos partidos de esquerda, e o porquê coloco isso, que na minha perspectiva o capitalismo não condiz com um antirracismo, né? Mas, enfim, pensar de qual lugar da superação das desigualdades raciais na pauta, no programa, né, desses locais. Então, acho que essa grande dilema aí para todos nós. Porque o Clóvis Moura coloca uma coisa muito interessante para a gente poder falar depois, para a gente poder discutir. Que uma coisa é o candidato negro, outra coisa é o eleitor negro. E aí, esse é o nosso desafio. E eu acho que momentos como esse é a gente, porque quando chega a construir uma candidatura negra, já se passou por aquilo que a Neuza Souza fala, que muitas vezes que a forma de pensar a negritude no Brasil tirou a nossa construção de identidade e de pertencimento à negritude. Então a gente tem que desconstruir todas as coisas negativas que falam da gente e nos tornar-se negro, né? Nos reconstruir. E aí tanto tem um abismo, né, entre as pautas negras, muitas vezes defendidas por nós, e aquilo que a grande população negra, esses 50 que tem uma misturança aí, né, o negro pardo, o pardo branco, o pardo preto, né, e, enfim, então acho que a gente tem esse dilema, né, é como ter uma ponte, né, desses processos que a gente tem um projeto genocida, né, enfim, falei um monte de coisa, acho que a gente pode deixar aberto para a gente continuar conversando. Não sei se é por aí que vocês pensaram, meninas, mas eu trouxe eles, né? Trouxe o Abdias, trouxe o Clóvis, para a gente poder discutir junto, né? Porque eles estão discutindo antes da gente, né? Perfeito, Carlinha. É essa a ideia. A ideia é a gente fazer esse debate mesmo, trocar uma ideia sobre essas nuances aí todas do debate que permeia essa questão eleitoral aí, e o debate das nossas lutas, acima de tudo.
né? Já de imediato passo a palavra para o Júlio aí. Julinho. Não, já que a Carla, né, ela fala em relação a se identificar com a esquerda, eu fiquei pensando em algo que, enquanto a Carlinha falava, em algo que eu estava lendo agora recentemente, que era um texto falando sobre a autocrítica da esquerda, se tem que ter ou que não tem que ter, algo nesse sentido, assim. E aí eu fico pensando essa série de corpos de intelectuais negros, na verdade, né, que compuseram a esquerda ao longo da história. Se tu for parar para analisar alguns documentos que tem propriamente de setoriais, de grupamentos de partidos negros, de grupamentos negros dentro de partidos políticos de esquerda, tu vai ver uma série de críticas ali, né? Se a gente entender, porque agora eu lembrei também de um outro texto aí de alguém daqui de Pelotas que dizia que não tinha, que contestava o argumento da esquerda, nem lembro de quem é esse texto, mas que contestava o argumento de quando a gente fala esquerda branca, aí contestava porque não tinha uma esquerda branca, enfim. Eu não lembro não lembro de quem é esse texto, mas enfim, a crítica à esquerda, seja esse A com crase ou não, ela existe. Se a gente for olhar para uma série de documentos escritos, ou de mesmo falas de pessoas negras historicamente, tu vai ver crítica, e esse também estava olhando agora recentemente, era um vídeo do YouTube ainda, era uma live antes dessa disseminação da live, que é o que nos cabe, era um vídeo de 2018 com 3 ativistas negros, e é incrível a leitura que eles estão fazendo em 2018, antes ainda do processo eleitoral, sobre as figuras que se identificam, como é a sociedade, por que há uma identificação com um discurso bélico, com um discurso violento, com um discurso preconceituoso, e parando para pensar também algumas análises, mesmo pós o processo eleitoral de 2018, tu vê pessoas negras dizendo, cara, vocês estão surpresos com o que acabou de acontecer aqui? A gente não está. Então, historicamente existe essa demanda, né, por essas, com essa lógica bélica, conservadora, preconceituosa, se valendo de valores que faz faz parte, infelizmente, da realidade do Brasil. E aí, obviamente, um desses valores é o racismo, né? O racismo como um elemento estrutural que permeia as instituições e, por consequente, permeia, né, as nossas relações, ele vai se manifestar. Então acho que a gente acabou tendo aí, a partir de 2018, alguns expoentes, não dá para dizer que é só um, né? Tão somente um único expoente, mas alguns expoentes desses sentimentos conservadores, preconceituosos, opressivos, que já existiam e que, né, há muito vem sendo denunciado. Então, o viver na sociedade brasileira enquanto uma pessoa negra, enquanto mulher, enquanto, né, LGBT, mas posso falar enquanto uma pessoa negra, ele não é um viver fácil, né? A gente passa por uma série de dificuldades no nosso cotidiano. Então, acho que o primeiro ponto, assim, que eu queria pensar é em relação a isso, né? Pensar que né, na verdade, acho que eu sou adepto que a esquerda tem que se reinventar, tem que repensar, tem que fazer tudo, né? Mas um dos problemas é não ter parado para prestar atenção no que historicamente a gente vem denunciando. Aí não é a gente, nós três aqui, é gente que está escrevendo e produzindo e militando antes da gente nascer. Né? Então, né, pessoas fundamentais, né, Dias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né, Clóvis Moura, uma série de alguns ativistas que ainda hoje estão militando, ainda militam em partido político, e tem essas críticas, né, em relação a problemas estruturais do Brasil, e um deles é o racismo, que nos traz uma série de limitações, né, e aí, bom, né, seja ingresso na universidade, ingresso, né, nos postos de trabalho com maior remuneração, e nós temos a política partidária que nós estamos, né, em menor quantidade. E é curioso, eu parei para ler há algum tempo já
o processo de representação no Congresso Nacional. Aí, quando pesquisa, isso aparece. Aumentou a representação em 2014, aumentou a representação negra em 2018, mas ela continua num valor ínfimo. Se a gente for comparar ao que é a sociedade, é menor ainda, né? E aí, é importante a gente pensar que, bom, a nossa cobrança por sermos pessoas de esquerda e por, né, imaginar que a esquerda tem por alguns princípios que sejam de combate a essas mazelas, série de problemas sociais que a gente aponta, do quais nós somos vítimas, então a nossa cobrança tem que ser para a esquerda, né? O Silvio de Almeida, no Roda Viva, ele fez uma frase que, para eu repetir ela várias vezes, assim, não vou cobrar coerência da extrema-direita, eu vou cobrar coerência da esquerda. Se eu cobrar coerência da extrema-direita, enfim, não vou concluir a frase. Mas esse é um processo que é fundamental, assim, da esquerda avançar justamente nesse olhar para uma série de coisas que a gente vem apontando já historicamente, né? E aí a gente tem um processo de uma série de denúncias históricas do movimento negro que, em um período mais recente, ganha também um pouco mais de corpo, até por um maior ingresso de negros dentro da universidade, de ter mais, digamos, o carimbo da universidade, digamos assim, né, ter mais teses, mais dissertações, enfim, mas são séries de denúncias que a gente, né, encontra tanto no movimento, embora não quero fazer uma dicotomia nisso aqui, né, falar movimento e academia, mas, enfim, tem produção intelectual apontando as consequências do racismo estrutural, racismo institucional, as consequências das mais variadas limitações no nosso cotidiano, e elas têm que ser adotadas pelos partidos, e sobretudo pelos partidos políticos de esquerda, né? E aí não basta o discurso, né? Tem que ter um programa que dê conta e que se preocupe com essa série de demandas e apontamentos, né? Porque o que a gente tem, aí eu vou parafrasear outra pessoa também, é a pauta negra ou em segundo, né? Em segundo momento, assim, ou em momento nenhum, né? Numa escala de importância bem relativa, assim. Então, esse é um processo que tem que mudar, e aí ele muda, bom, enfim, né, ele é um processo que tem que mudar, só falei demais já. Em Július, né, mas Júlio, acho que tu traz uma questão super importante, eu vi que a Thaís, né, nossa, Thaís é uma pessoa, assim, que enfim, eu acho que nossos encontros negros, eles vêm muitas vezes para somar, e a Thaís, desde conhecer a Thaís, só conhecimento, aprendizado, assim, né? Então, e ela toca uma questão muito interessante, né? E que a gente precisa ontem, enfim, esses dias eu andei conversando com várias pessoas, né? E ainda eu lembrei de um livro que a Thaís falou numa live que ela tava, não lembro qual live que era, e eu já encomendei esse livro que foi com a Fernanda, né? Porque eu não converso mais com os brancos sobre raça, alguma coisa assim, né? E porque a gente tem que ter muito. Claro, a gente vai continuar conversando, né? Eu sou uma professora, né? Educadora, enfim, estou aqui. Mas eu acho que o porquê desse cansaço, assim, né? Por exemplo, eu acho que falar da pauta da questão racial é aquilo que a Neuza, e foi a Thaís que me apresentou, né? As psicanalistas, né? Negras, a Neuza coloca assim, é uma desconstrução que nós tivemos que fazer, porque a gente está numa sociedade que ela passou por grandes processos ideológicos, como um branqueamento, né, e um branqueamento não só, né, uma política de branqueamento não só no sentido de eugenia, né, mas também a gente está ainda com o mito da democracia racial, que ele também favoreceu a esquerda. Mas quando a gente fala em trazer a pauta negra, né, para pensar políticas e pensar, assim, né, digamos, uma sociedade mais equânime, uma sociedade com menos, né, não da possibilidade, porque a gente ainda infelizmente não consigo deslumbrar a gente ainda acabar com o capitalismo, né, mas enfim, a gente está tentando, é um sonho, né, mas eu vejo muitos passos ainda, não sei se eu vou conseguir, né, ver isso, mas enfim, a gente quer pensar em políticas dentro deste processo que
não chegam à beira de uma política de morte, mas aí passa por repensar, cara, sabe, às vezes a gente vai falar assim, bom, vamos falar de negritude. Aí me vem uns companheiros, né, uns companheiros, umas companheiras brancas, para falar, sabe, de filmes e, tipo, 12 anos de escravidão, né? Vem me falar só daquele só nos olhando a partir da nossa tortura, expondo as nossas dores. Cara, a gente sabe que isso aconteceu, mas não foi só isso, né? Teve 12 anos de escravidão, né? Mas teve mulheres negras, né, que lutaram contra este processo. Teve 12 anos de escravidão, mas a gente teve aqui várias mulheres, né, junto com os quilombos, né? Nós tivemos Teresa de Benguela agora, que a gente, o 25 de julho, tivemos Dandara, Luísa Maim, tivemos o Carolina Maria de Jesus, estava falando assim, cara, a mulher começa a escrever no ano que a minha mãe nasce. Né? A Carolina nasce, eu estou mergulhada na vida dela e apaixonada pela obra da Carolina. A mulher nasce no ano que meu avô nasce, e todas as estratégias que ela teve para ter uma vida ética dentro de uma, né, de um espaço de negação de tudo. E a função do estudo, a filha dela hoje, a Veronice, é professora. Cara, então todas essas coisas. É rever aquilo que o Odara. Né, então, um grande abraço aí para o Dilermano, Raquel, Maritza, Bruninho, né, o povo do Odara. Eles me ensinaram lá na minha graduação. Por isso que é importante quando as ações afirmativas e a gente entrar na universidade, porque a pesquisa, para nós negros, muitas vezes ela é esse reconstruir essa visão que é distorcida sobre nós. E aí vem um ponto que é um desafio para todos nós e para todos os negros que querem lutar por uma autonomia, por uma valorização de negritude, né? É como fazer as pessoas acreditarem nessas candidaturas negras, que elas estão sendo representadas naqueles projetos, né? Naquele projeto que é um projeto que, enfim, tipo, não é aí que tá. Aí eu, de novo, vou trazer o Clóvis Moura, que, né, que eu li ele aqui antes para trazer, que ele fala que muitas vezes, bom, a gente está num projeto, a gente vislumbra um projeto, né, de equânime, um projeto de acesso a políticas, né, de acesso à dignidade, de não extermínio. Só que nós temos toda uma construção social sobre nós que nós temos que ser como um branco, né? Que aí é o ideal de ser, que aí tem o Fanon, que vai nos colocar no Pele Negra de Máscara Branca, e depois, né, ainda nos traz o ideal que é para toda a sociedade. Aí é importante ver essa nossa diversidade. Não é porque eu sou negro que eu tenho um carimbo de lutas negras, que é aquilo. Vocês recordam, isso vocês passaram, vocês. O Júlio Araújo, acho que mais que eu, que a gente é da mesma década, a gente nasceu da mesma. Tu é um pouquinho mais moço que a gente. Mas, cara, quando começou o debate de cota, às vezes a gente nem estava lá, lendo Marx, né, lendo Rosa Luxemburgo, e aí chegou assim: vamos debater sobre as cotas. Carlinha, Júlio, e a gente, porque nós éramos os únicos negros da sala de aula, e era como se a gente fosse obrigado a saber toda a pauta negra, porque nos colocam eles nos colocam o negro, né? A África, né? Já vem essas coisas desses negros. E às vezes a gente nem todo negro tem que ser historiador e cientista social, né? Tem psicólogos, direitos, da questão de direito, cientista, sabe? E a pessoa que isso não diz que eles. Então são essas questões, né? Que às vezes, quando a gente quer pautar a questão de raça e a pauta, né, a questão da negritude num programa, não é fazer isso, gente. Não é falar da Princesa Isabel. Não é falar que a gente sabe que a gente sofreu, sabe? Talvez para os brancos é importante isso, porque ainda tem branco que quer fazer formatura encharqueada e acha a coisa mais normal, né? Tu fazer uma formatura, tu tirar foto, enfim, não é a história deles. Mas a Auschwitz está aí, ninguém eu acho que se atreveria a fazer isso lá, né? Não sei, não, com essa extrema-direita, como eu falei, são outros tempos que a gente está vivenciando agora. Mas acho que passa por isso, então passa. E aí, gente, uma vez eu escutei de uma liderança, que numa audiência pública aí, eu fiquei muito de cara, muito de cara. Eu não lembro que ano que era. Aí a pessoa fala assim que não tem material. Porra. Sabe, não tem material, não consigo encontrar. É preguiça, né?
É preguiça. E aí que tá, de novo, aqueles debates que nós, que o movimento negro, por isso que a gente é chato, por isso que o Clóvis Moura tá lá em 70 dizendo que a gente é um pé no... Desculpa, mas enfim, a gente é um pé no saco para um projeto de Brasil eugenicida. Porque o movimento negro tá dizendo assim, gente, tem questões que a gente tem que falar, a gente tem que perceber essas diferenças, e se o Brasil, né, tem essa pluralidade, a gente precisa repensar essas questões de forma séria, né? E a forma séria é rever, que eu tinha me perdido, agora lembrei, é rever privilégios. Isso, gente, então vocês não têm noção como está incomodando quando a gente fala. Rever privilégios, né? E aí dentro, aí tu fala, por quê? Como tu vai pensar, né, isso dentro para quem tem uma pauta progressista, o ideal, né, de igualdade, fraternidade, liberdade, e com detendo privilégios, né? Então acho que isso passa e a gente está aí para construir, né? Eu até fiz, quando eu fiz a propaganda da nosso bate-papo hoje, eu perguntei: o quão disposto você está a votar num candidato negro? O quão disposto dentro do jogo da política, né? Porque tem essas duas dimensões. Você está disposto a não estar lá, né? O nome do poder está, né, a serviço, né, de uma candidatura negra, né? Então, isso são questões que acho que é importante a gente poder trazer aí para a gente poder pensar mesmo qual o projeto de sociedade que eu quero. Ou se assume de uma vez, né? Eu sou esquerda branca, e quando eu acho que essas pessoas, quando eu não vi, depois me passa esse texto, Júlio, porque quando uma pessoa fala que não existe esquerda branca, que esse conceito é equivocado, porque ele está com um ideal de brancura no seu ethos e na sua episteme. Ela não consegue perceber, né, que essa realidade que também tem uma construção de hierarquia racial sobre o ser. E aí tem que dar. Aí vamos dizer, né, gente? Vamos ler Fanon. É difícil, mas dá para ler, né? Vamos ler Fanon, senão tem lives aí que falam, tem vídeo no YouTube, tem resenha, tem um monte de coisa. Até naquele. Até que eu indico para os meus alunos. Tem 2 sites que tem resenhas maravilhosas, que é o Info Escola e o Brasil Escola. 1 página, 2 páginas, tu lê rapidinho. Claro que não é a mesma profundidade de ler o livro, mas tem uma ideia, né? Então, acho que são essas questões que a gente tem que poder pensar para articular isso, né? Com disposto, ou não, ou senão eu vou fazer de conta dentro da democracia racial, né? Que é cômoda para todos. E aí eu te parabenizo mais uma vez, né? Os dois, né? Parabenizo neste processo dessa coragem, né? E essa coragem não é, então, é a continuidade. É a continuidade do que o Abdias fez, do que a Lélia Gonzalez fez, né, em outras dimensões, né, os próprios negros que têm as suas trajetórias em alguns partidos aí, e que muitas vezes a gente sabe que na direita é mais fácil. A direita é mais fácil fazer candidaturas individuais. Então, vamos lá. Falei demais, então. Tem um monte de gente falando, né, ali nos bate-papo, Bassa, Cassiane, Medusa, Rosângela, a galera massa, hein? Não, veio. O nosso povo veio. Tem um comentário muito legal aqui da Thaís, né? Que fala sobre aquela reflexão que o Júlio estava falando. O negro hoje, no formato que a esquerda está posta, é de baixo. A esquerda precisa se repensar. Com a direita, o diálogo nem é possível, por motivos óbvios. Mas com a esquerda, só é possível se a esquerda se autocriticar. Democracia para quem, esquerda brasileira? Vamos olhar para baixo. Né? Acho muito importante isso e vai de encontro ao que o Júlio tinha comentado antes e ao que tu comentou também, Carlinhos. Né? A Ledeci aqui também, ó, comentando: meus irmãos, é por isso que eu não escuto mais os brancos, agora eu exijo que me escutem. Me preparei a vida inteira para esse momento. É isso, né? A Ledeci sempre vai firme. E aqui a Cassiane também, que é para a esquerda estar a serviço de uma candidatura negra. Chega de bater nas costas e dizer que apoia e fazer curtidas. Isso não basta. Eu acho que isso aqui é uma questão que é fundamental, né? Esse ano são 21 anos aí envolvido na militância e na luta, né?
O que ajuda é a genética, por isso que eu não estou tão, né? Mas é complicado isso. Nesses 20 anos a gente vê muita coisa, né? Nos movimentos de esquerda, principalmente, sobre isso, né? A forma instrumental como é tratado o negro no espaço e o debate da negritude, né? Porque dissociando os dois a gente vê algumas coisas. Eu passei por situações muito complicadas dentro de partidos de esquerda. Já visualizei o racismo de várias formas dentro das organizações. Seja porque o cara é despeitado porque não está num órgão de direção partidária porque o órgão tem cota. Né? Aí o cara vai despeitado, olha para ti e diz, bom, só tá aí porque tu tem cota. Porque isso num partido de esquerda. É muito complicado a gente ver o quanto ainda, né, esse racismo estrutural influencia no nosso próprio campo e como ele nos leva a determinadas situações que são exatamente isso que a Cassiane está falando ali nos comentários, né? Que é tapinha nas costas para dizer que apoia, fazer curtida e ficar com a sua moral branca pequeno-burguesa bem resolvida para si. Que é isso, né? Aí o cara vai, diz que apoia, mas não apoia nada, não constrói, não ajuda a construção, investe todos os esforços na construção de candidaturas não negras ou que são mais confortáveis para ele, e no fim fica só aquele tratamento cínico, né, com aquelas candidaturas negras que a gente tem. Por isso é importante que esse debate venha nesse momento, né? O debate das candidaturas negras venha nesse momento e venha da forma que vem chegando, né? Antes da pandemia mesmo, alguns debates estavam acontecendo em todo o país visando a construção de uma plataforma coletiva para candidaturas negras, né? Teve uma movimentação a respeito disso até fevereiro, depois com a questão da pandemia isso parou e não foi retomado. Nós tivemos aí essa questão da coalizão negra por direitos, né? Que agora, inclusive, lançou agora um pedido de impeachment do Bolsonaro, né? Mas por um viés racial, né? E acho que isso é muito importante, a gente começar a discutir também com as candidaturas negras que têm algum compromisso, uma plataforma coletiva que a gente possa fazer uma discussão, seja no legislativo, seja no executivo, a gente tem que apresentar uma plataforma coletiva que, inclusive, transcenda partidos, né? A gente ter uma demarcação com relação, a gente pode ter uma demarcação com relação a algumas questões, mas agora, a pauta negra, ela tem que estar no centro dessa discussão toda e dessa construção. Acho que isso também é um grande problema que a gente tem para romper com determinadas lógicas, seja em Pelotas, seja em Porto Alegre, seja em qualquer cidade do país, com relação ao debate das construções das candidaturas, né? Eles são muito, o debate é muito utilitário às vezes, né? Se utiliza a negritude de forma instrumental, seja por ser um candidato negro, ou seja por proximidade da pauta, mas na hora do vamos ver, isso some, isso fica fora do processo. Então, mais do que nunca, a gente precisa debater uma plataforma coletiva. Acho que isso é importante. Aí, Júlio, quer comentar alguma coisa? Sim, não, vocês colocaram várias coisas, eu fui anotando e é impossível falar tudo, assim, mas vou pontuar algumas coisas, assim. Deixa eu ver por onde começar. Não, só a Carlinha citou a questão do 12 anos de escravidão, acho que foi hoje de manhã, ela estava na Rádio Com falando sobre isso, e ela falou um negócio que eu concordo plenamente, tem coisas que produzem sobre nós que a gente tem que ver uma vez só. Tem aquela série do Netflix que é o Olhos que Condenam, Justiça. Eu assisti o primeiro episódio e Olhos que me abandonei. condenam, né? Acho que é Olhos que me condenam. Não tem condições. 12 anos de escravidão é a mesma coisa. Tem coisas que realmente não tem condições de ver e tal, porque a gente sente.
a gente acaba sentindo, assim, né, na pele. E aí talvez, eu tenho a dúvida também, talvez se seja mais eficiente, útil para a branquitude, não sei. Porque eu também fico pensando no que foi não sei a opinião de você sobre isso, né? Mas o que foi aquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta? Eu vi que teve, em parte da esquerda, uma comoção, assim, olha só a realidade e tal, das empregadas domésticas, nunca tinha me dado conta sobre isso. Só que eu, sinceramente, eu achei aquele filme bem... Claro, tem uma realidade absurda ali, a patroa e tal, uma relação bem complicada, só que se eu conversar com boa parte das mulheres da minha família que são empregadas domésticas, elas vão me trazer relatos muito mais pesados do que do que o que está demonstrado ali no filme. Tá? Então, e aí é incrível como as pessoas precisaram de um filme com uma narrativa talvez não tão pesada assim para poder pensar o que é o trabalho doméstico, porque elas, obviamente, pessoas brancas classe média, têm, né, empregadas domésticas nas suas casas. Mas indo para o tema, né, do nosso foco, assim, um determinante que a gente tem que martelar é em relação à centralidade da questão negra na pauta política, na pauta dos partidos de esquerda, e por que a gente defende que é central? Não por enfim, não pura e simplesmente por sermos pessoas negras, é para pensar o processo de construção do capitalismo brasileiro, né? Pensar o quanto a acumulação capitalista brasileira ela se dá graças à exploração de corpos negros, seja lá no processo de escravização, seja, né, o que temos até hoje. A gente pode falar do trabalho doméstico, a gente pode falar do novo operariado, digamos assim, né, para pensar o que é o que o Júlio citou no início, né, o pessoal dos APPs, por exemplo, né, majoritariamente pessoas negras, vivendo nessa nova forma de precarização. Aliás, eu não tinha visto ainda entrevistas daquele cara que está sendo apontado como uma liderança dos trabalhadores de aplicativo antifascistas, e ele fala uma coisa que é fato, assim, olha, o que está acontecendo conosco agora, da extrema precarização, uberização da vida, é o que vai acontecer sem nenhum direito, né, sem nenhum vínculo, sem nenhum direito trabalhista, é o projeto do capitalismo para acontecer com outras áreas de atuação. Esse é um projeto de exploração extrema, né, e vem se apresentando das formas mais absurda. Começa conosco e vai se expandir. Esse é o projeto que está sendo encabeçado de forma feroz e defendido mesmo durante a pandemia pelo Bolsonaro e pelo ministro da Economia. E aí, quem, né, fundamentalmente sofre com esse processo de precarização do trabalho, perda de direitos, menor remuneração, uma remuneração completamente incerta, né, a gente vê, né, majoritariamente, na maioria, acaba sendo a população negra. Então, romper com essa estrutura, romper com algo que nos ataca e ataca diretamente a população negra, né, romper, ter uma perspectiva de melhoria social para o resto da população, né, ter uma outra sociedade, digamos assim, né, e eu acho que esse é um dos elementos importantes, assim, pensar quem é explorado historicamente nesse país e por que a gente diz que tem que ser centralmente a questão negra, né, por que historicamente nós somos aqueles que são os mais afetados, isso é um processo histórico, né, pelo processo de desigualdade social, da série de opressões que a gente sofre, a gente pegar o processo de escravização, pegar a falsa abolição, pegar depois o período, né, da industrialização no Brasil e pegar o que a gente tem vivido agora recentemente, né? E aí tem um outro elemento que a Carlinhos citou que é importante, que é esse olhar social, olhar sobre de nós mesmos, da negritude como um todo, sobre o que é ser
pessoa negra, né? O livro da Neuza Souza, do Tornar-se Negro, ele é fundamental, assim, é importante, ele traz muitas reflexões, e aí é importante, a gente acaba pensando sobre o que é o nosso próprio processo mesmo, de se entender enquanto pessoa negra. A Carolina falava de quando vocês, na universidade, quando tinha discussão de cotas, de apontar diretamente para vocês e tal. Eu fiquei lembrando, a hora que tu falou isso, eu fiquei lembrando de quando a gente está lá no ensino fundamental e está estudando o processo de escravização, em que tem um professor, ou professor, enfim, ou olha para ti de uma forma constrangida, ou os alunos, ou os outros colegas debocham. É sempre um processo bastante difícil, assim. E para mim, né, na questão do tornar-se negro, esse período foi um período em que eu tá tendo uma aula assim sobre o processo de escravização e eu estão me olhando diferente, o professor também, alguma coisa tem aqui, sabe? Tipo, eu não me disseram até então que eu tinha algum aspecto, óbvio que visualizava, mas que isso implicava, obviamente, uma criança não, que isso implicava papéis sociais, visões sociais que são diferentes. E aí, nessas visões sociais construídas sobre o negro, né, pegando o que é o processo eleitoral, tem também a visão social construída do que é uma pessoa para ser um candidato, para ser né, alguém que me represente. A gente tem ainda um histórico de construção do candidato como sendo candidato ideal, como sendo tirando, né, tem agora esse candidato que está presidente aí, que o que faz com que ele seja eleito, enfim, aqueles elementos que eu citei, né, ódio, então, enfim. Mas a representação de candidato, ela é muito voltada ainda àquela coisa do doutor, do alguém que sabe tudo. Ainda a ideia ainda geral sobre político é uma pessoa branca. É isso. Esse é o imaginário social, né? E uma série de outros elementos aos quais, infelizmente, nós não temos esses critérios, digamos assim, nesse olhar social. Infelizmente, isso também acaba afetando a visão sobre, né, o que seria alguém ideal para ser candidato, acaba afetando também esse imaginário, infelizmente, acaba afetando também as pessoas negras. Isso é um desafio, né? Tem alguns estudos, alguns elementos em relação a isso, em relação à questão do voto negro, né? Por sinal, encontro mais estudos, inclusive, até se tiver dica aí, pessoal, estou aceitando. Encontro mais elementos comparativos em relação ao critério racial como um elemento para o voto, mais elementos em obras fora, principalmente Estados Unidos, porque vem de um processo de ter candidaturas negras, enfim, tem os processos de ações afirmativas, bom, enfim, outro contexto, não vou entrar sobre isso. Né? Então, esse é um desafio também, né? Essa questão de como a gente consegue conversar com as pessoas e levantar esses elementos a ponto que esse seja um critério para as pessoas votarem, assim, para as pessoas prestarem atenção, sendo, né, pessoas negras. Esse é um desafio, é importante pensar sobre isso. E eu vou pular e tem outra coisa que eu queria citar, que eu acho que é um pouco reflexo sobre a cidade em que nós estamos. A Kali citou também, Esteva, a Kali várias vezes, referência, enfim. A Carolina Maria de Jesus tem o livro mais conhecido dela, é Quarto Despejo, todo mundo fala, mas tem um livro dela que é o Casa de Alvenaria, que é de relatos dela, depois que já lançou Quarto Despejo, e né, tá viajando, e ela veio a Pelotas, tem nesse livro. Ela veio, inclusive, na primeira feira do livro de Pelotas, ela veio. E o relato dela é, assim, ela almoça, ou janta, não lembro agora, com o prefeito da cidade de Pelotas e a primeira-dama, e ela relata que a primeira-dama da cidade fica extremamente surpresa que ela consegue comer de garfo e faca. Só uma ideia, né, de algo que existe, né, na política, enfim, de figuras da elite, né, que acabam ocupando esses espaços
com esse olhar, com essa visão, né, sobre nós, né, com um olhar, obviamente, hoje em dia não se dá dessa forma, ele sabe que a gente come de cara e faca, mas é um olhar de, né, de inferiorização em relação a nós. E são essas figuras que ocupam, historicamente, infelizmente, a maioria dos postos de poder. Isso é generalizado na política. Falei demais de novo. Não, massa, Júlio, trouxe as coisas fantásticas, assim, não sei se Júlio Araújo já posso. Assim, ó, eu vou trazer aqui, das nossas conversas, andanças, né? Eu adoro historiador. Tipo, porque acho que todos nós negros, né, que a gente mergulha, precisa mergulhar na história, né? Porque eles nos contam uma história toda defasada, né? As figuras nunca não nos mostram Zumbi nem Dandara, sempre ou é aquela figura do tronco, né? Aquela figura pintada, né? Do tronco, ou fim, ou aquela das crianças catando, né? Sempre são essas figuras, eu recordo no meu livro de história, que estudei na década de 80, né? Então, sempre nesse lugar de inferiorização, de estigmatização, de bestificação, enfim, ou dessa narrativa que tu traz. Aí, em conversa muito com o Kaiowá, a Alain e com a Fernanda Oliveira, nossa amigona, enfim, eles trazem questões fantásticas para a gente poder pensar e poder pensar também a própria história do movimento de resistência da esquerda brasileira. São negros, gente. Olha, é só ler aqui a nossa né, saudosa, né, Beatriz Ana Loner. Ela vai estudar o movimento operário e se depara com negros, né? O que é essa dimensão de? Agora eu vou falar o processo, o próprio MST, o próprio MTD, todos os movimentos que têm a pauta de classe, mas ali são corpos negros que estão. E aí isso é uma dívida que a gente vai lembrar, a gente vai cobrar essa dívida, nós estamos cobrando essa dívida com a esquerda, que ela nos tirou o nosso protagonismo, mas no sentido assim, bom, a gente quer realmente a gente quer uma sociedade realmente, né, democrática? A gente quer realmente uma sociedade igualitária? A gente quer realmente, né, trabalhadores do mundo todo univos? A gente quer? Mas quem são esse mundo todo? É o mundo branco? É o mundo onde a diversidade pode conviver respeitando as diferenças, seja na tua orientação sexual, seja na cor da tua pele, o respeito, né, a essa diversidade. Então, eu acho que quando a gente fala em candidaturas negras, a gente precisa repensar e fazer essa autocrítica que nós não estamos só nos troncos. Nós também estamos lá no alvo da bala, no suspeito, no lombroso, mas também nós estamos na construção da esquerda deste país. Nós não somos um apêndice na esquerda nesse país. Nós estamos lá porque a classe trabalhadora brasileira, né, a classe, essa maioria preta, gente. Ou negros, né? BGE, parentes pretos e pardos. Pardo não é uma categoria autônoma, né? Mas a gente pode, eu vou discutir isso na minha tese, tá? Aí eu mostro para vocês. E a outra coisa que eu gostaria de ver, lá tem aqui, tá a Ledeci, minha amigona, minha diretora, e eu acho que é importante a gente passar quanto é importante para nós profissionais. A Ledeci, gente, eu estava fazendo as contas, eu tenho 7 anos de Estado, né? Sou servidora estadual há 7 anos, e eu trabalho no ensino superior há 12 anos, né? Porque é a primeira vez que eu fui professora substituta na Universidade Federal, depois trabalhei no EAD, e fui para a Católica, e hoje também estou na Federal, na tutoria, na filosofia em EAD. Mas nesses 12 anos de docência que eu tenho, né, mais no ensino superior, que eu nunca parei, e agora esses 7, né, a Ledeci é a primeira diretora negra, gente. E que emoção é isso, sabe? Né, quando eu tive uma aluna negra do jornalismo, e ela fez um trabalho, não sei se acho que vocês devem ter visto, né, sobre professores, pessoas que inspiram, a Thaís, né, também. Aí ela fez comigo e eu não, vou ter que colocar a Ledeci nessa, porque é a minha primeira diretora negra, né? E o que é isso, sabe? Vamos pensar em todos nós, deve ter vários professores aqui, quantos diretores negros,
nós tivemos, né? Dentro de quantos diretores de partido negro, à esquerda, vão pensar esse lugar que a gente está descobrindo aqui? Quem está na ponta nas diretorias, até dentro da questão dos estudantes, qual lugar que nos é destinado deste processo, né? Então é uma construção mesmo. E eu acho que tem momento, né, que a gente precisa. Tem várias pessoas que criticam o conceito de lugar de fala, né? Todo mundo tem lugar de fala, mas também tem um lugar de escuta, né? E eu acho que nesse momento alguns, né, pensar nesse local de escuta, de escutar essas experiências de resistência. E tu falou na Carolina, né, Júlio? Tem um outro episódio, a Carolina teve. Eu estou lendo, tem uma tese que fala sobre pensando o Brasil pela a ótica da violência em relação às pessoas negras, né? Que o Estado brasileiro nos trata com violência, várias violências, né? Desde essa violência que nós todos sofremos na escola, né? Aquela violência lá na educação infantil que muitas vezes nós não somos abraçados pelos professores, nós não somos elogiados, a categoria belo não é para nós, né? E principalmente para o menino, né? Porque o menino negro já vai se construindo nessa perspectiva, né? De uma violência. Então, muitas vezes a violência ela é uma moeda que acaba sendo de sobrevivência, né? Para o menino negro, né? Então, vocês têm mais local de fala para falar do que eu. E nesse lugar de poder. E aí vem isso, né? A gente não vê diretor, a gente não trabalha essas questões. Que sabe quem trabalha muito bem isso? E às vezes com outros processos? É a lógica do capitalismo, com a questão do empreendedorismo, né? Eles não trabalham. O que eles trabalham na perspectiva do indivíduo, que a gente sabe que não é, mas eles estão trabalhando, né? Eles não estão mudando a estrutura, que é o que a gente quer mudar, mas eles estão mudando a vida de algumas pessoas. E como é que eu vou falar para aquela pessoa lá, sabe? Então vem comigo com a minha ideologia que não vai nem te encher a barriga, sabe? Então são questões concretas, né? Que a gente precisa construir. Eu acho que a gente está num espaço privilegiado para estar discutindo isso, né? O que é a democracia para mim? Eu quero aquela democracia lá do sentido antigo, que eu excluo mulheres, que eu excluo pobres, né? Que eu só tenho um grupo, ou eu quero real, né? Um processo real que vai pensar oportunidades, respeitando as diferenças. A nossa Constituição, esse livro Primavera para as Rosas Negras, a Lélia traz muito deste processo da Constituinte, que a gente tem companheiros que vivenciaram isso, né? A gente tem pessoas que a Lélia vai narrando de que forma, nessa oportunidade, e aí a gente vê assim, o que é ser um capitalismo independente, né, gente? A gente constrói nossa Constituição Cidadã em 88, e em 92 começa o neoliberalismo no mundo todo. Então, são essas discrepâncias, assim, né, que a gente acaba vivenciando. Então, ao mesmo tempo que a gente está dentro de uma cadeia global que começa um projeto neoliberal, a gente tem ali, né, e uma Constituição que mesmo em questão de direito tem essas várias questões que a gente pode pensar, mas a questão racial ainda ela não consegue ser tratada de forma central, como é esse projeto. E aí vai ter isso, né? A gente vai ter essas questões mesmo, ainda em 2020, de negação do racismo. Porque negação do racismo, acho que a Thaís falou, né, para falar do Decotelli, né, ela também é uma forma de defesa, né? A negação, porque negando o racismo tu consegue adentrar em determinados espaços de sociabilidade. A gente não pode esquecer que nós somos um ser social, que a gente precisa de determinada aceitação, de determinada... Não é assim, eu sou sozinho e me deu no mundo. Não. Nós precisamos constituir relações, seja de trabalho, de amizade, né, educacionais. Então, e aí muitas vezes nesse conjunto de relação, a negar o racismo nos dá uma mobilidade social, porque nós estamos vivendo uma sociedade racista com o mito de uma democracia racial, que eu não posso falar de que existe racismo. E aí eu acho que esse é o nosso grande... Eu que apoio, né, candidaturas, incentivo, né, tô tentando sempre ter um voto negro, né, às vezes não é coerente
confesso para vocês que eu tinha um período da minha vida que eu votava só com um projeto político, até defendia voto em lista, né, dentro do sistema eleitoral, né, que tu votava na lista fechada. Mas, ultimamente, dentro do campo da esquerda, eu estou fazendo voto preto, né, e aí, tranquilamente, mesmo um pouco incomodada, né, já cheguei a votar em 2 partidos, né? Dentro de uma perspectiva, né, de pensar dentro dessas possibilidades, né? Porque eu, com tudo isso, estou hoje, penso, né, nesse cara, que foi lá em 30, já estava se pensando nesse voto preto na Frente Negra, né, o MNU, né, a própria redemocratização, mas os próprios processos de estrutura de organização partidária acabaram não tendo isso que a gente quer, né? Nós construindo essa pauta negra, porque construir essa pauta negra passa primeiro, né, pela afirmação de que, bom, existe racismo, existe o racismo estrutural, existe o racismo institucional, mas não dá para dizer assim, quebrou, tá quebrado, quebrou, não fui eu que quebrei, ninguém quebrou. Ninguém, sabe aquela coisa, ninguém fez, mas está ali feito, né? Isso que acaba acontecendo com o nosso racismo. Então, eu acho que o nosso desafio hoje, eu acho que é pensar nesses projetos, né? Bom, candidaturas negras, bom, quais são os projetos que essas candidaturas negras estão inseridas, né? Dentro de um corpo, porque, gente, ainda não, vão tentar dizer, eu voto em pessoa, eu não voto no partido, mas vamos rememorar como que esses partidos votaram. Vamos pensar numa coisa bem prática agora, auxílio emergencial. Como que esse partido votou em relação ao auxílio emergencial? Reforma da Previdência, né? Reforma do trabalho, todas essas questões que estão nos alejando, como que teve isso, como é que se deu este caminho? Porque na ciência, o Júlio pode me auxiliar, e tem outros colegas aqui, na ciência política a gente aprende assim, né, Júlio, que uma coisa e o Júlio também dentro do ETS político, né, orgânico, aqui a gente aprende assim, uma coisa é eleição, né, é a primeira parte, outra coisa é o depois, que é a distribuição das cadeiras, né? Tem coeficiente eleitoral, aí é uma outra coisa que nós, né, corpo votante, a gente não tem mais, né? Se não é um movimento organizado, se é alguém que cobra, se não é uma candidatura que ela é aberta à sua comunidade, acontece coisas que não tem nada a ver depois com aquele projeto que foi. Porque se a gente for pensar, ninguém vai dizer assim, ninguém vai dizer que é contra, né? Até hoje que agora eu tô curiosa para pensar pós esse neofascismo aí que a gente está vivendo um marco essencial para poder pensar essas questões do avanço do neoconservadorismo, do neofascismo, né? Que hoje algumas situações as pessoas têm coragem para falar, eu não gosto de negro, não gosto de gay, não gosto de trans, azar, pode morrer. É o deixar morrer que a gente está vivendo aqui. Quantos de vocês não receberam pelo WhatsApp essa notícia que em Pelotas só tem um leito? Eu acho que várias pessoas devem ter recebido por WhatsApp hoje, né? Pelotas, como é que é? Pelotas só tem um leito, Pelotas não, deixa eu ver aqui, ó. Pelotas, né? Está um caos. Leitos de UTI de Covid lotados, profissionais da saúde pedem que não saiam de casa, falta um remédio, né? De sedação, falta leito. E eu tive que ir hoje no centro para comprar por exemplo, meu filtro. A gente fica com medo quando a gente tem que ir. Gente, tava lotado! Gente, cadê? Será que eu tô vivendo numa bolha? Será que eu tô numa outra realidade? Eu tô naqueles 40% que tá fazendo isolamento e o resto de 60%, né? E fila, gente. Eu fui numa loja dessas para poder comprar a coisinha do filtro, aí eu lembrei que tinha a mesma loja que era mais longe, que era assim, ir pegar, né? E morrendo de medo, né? Porque eu também não quero estar comprando água, né? Não dá mais para tomar nossa água, infelizmente, né? A gente tem que filtrar. E aí, então, essas questões que a gente vai vivenciando assim, ó, essa mentalidade
do deixar morrer, deixar, né? E aí são os corpos negros que estão aí. Enfim, falei demais também, né? Eu vi que tem várias pessoas ali, e um abraço para todo mundo que está colocando, assim, e tá bacana esse papo com vocês, assim. E assim, ó, vamos ver, né, essas legendas aí. Vamos ver esses projetos. E meus amigos, que eu vi que tem uma galera de amigos meus se lançando a negros, se lançando a candidatos. Conversem com os programas desses partidos por não se violentar. Porque muitas vezes uma proposta neoliberal é uma violência contra nós, negros e negras. Né? E aí vem a questão do autocuidado, a Thaís como psicóloga, a Fernanda também como estudante de psicologia pode colocar, que muitas vezes a negação do racismo é uma violência contra nós. Então cuidem isso, né, dentro dessas, independente da legenda partidária, que vai ser esquerda, não esquerda, para também não se essa mutilação, porque é uma mutilação do ser, muitas vezes, que fazem, né? Falei demais também. Capaz, Carlinha. Baita contribuição. Vou ler alguns comentários aqui, ó, que foram colocados pelo pessoal. Medusa Cafelli. Nós temos que entender que o racismo está em todos os locais e em movimentos sociais, e nos partidos não seria diferente. O movimento das mulheres negras nos mostrou bem isso. Elas conseguiram chamar bastante atenção, agora está em nós seguir em frente neste enfrentamento. Né? A Ledeci comenta aqui para a gente assistir o Black is King, o novo clipe da Beyoncé, que tem muito do que os negros precisam saber por si, para definitivamente romper muitas das amarras que ainda nos dividem na luta. E não sou fã dela para evitar constrangimentos futuros e presentes. A Thaís aqui comenta sobre a universidade, né? A universidade, sobretudo a universidade pública, não é um lugar para nenhum negro, seja pobre, de classe média, inferno. Aproveitando o gancho, precisa enegrecer a universidade pública, só as cotas não bastam. É preciso construir uma epistemologia negra, indígena, mulherista. Por isso, tão essenciais as cotas da pós-graduação e a UFPreto. O Gilson ali lembrou o que já tinha comentado, Carlinha. Desde a Frente Negra Brasileira, que tinha todos os espectros ideológicos, o povo preto é ativo e construtor da esquerda e da luta política. A própria participação de sambistas ilustres no PCB, como Paulo da Portela, é conhecida. Excelente a Carla colocar a questão do povo preto construir a esquerda. A gente pode lembrar também da história do Minervino de Oliveira, né? Que foi um quadraço também do PCB, grande militante. A Lília Rochedo de Souza comentou aqui, ó, não sei se vocês querem pontuar, acho importante. Negros na Câmara de Vereadores de Pelotas, temos. Mas esses negros lutam pelos direitos dos negros ou servem a seus partidos? Não vejo esses vereadores brigando pela população pobre. Estou errada? Não sei se vocês querem comentar sobre isso. Ele é todo, a gente pode falar assim. Eu posso falar rapidinho, né? Tá. Eu acho que é a Lília, né? Acho que é uma ótima colocação que tu traz. Eu acho que dentro do capitalismo, acho que é importante assim, nós negros também nós não somos uns ETs, né? Nós estamos também, de certa forma, sendo expostos à ideologia neoliberal. Tá? Então não é porque tu é negro, né, que tem uma pele negra, e que dentro deste processo neoliberal te exclui, que tu também não pode ter essa ideologia. Para mim é contraditório, mas enfim, muitas vezes é um processo. Por que eu falo dessa questão da ideologia neoliberal? A ideologia neoliberal ela tem um foco no individualismo. Né? E aí, muitas vezes, essas candidaturas elas são pautadas muito por essa perspectiva individual. A questão da negritude dela está na questão de um crescimento individual, num esforço, né? Não pensar a luta antirracista a partir de uma questão estrutural, que é essa grande diferença que a gente tem quando a gente
ataca, né, o modo de produção capitalista e a gente faz as críticas no próprio sistema, né? Que é, por exemplo, a pobreza. Tu é pobre porque tu quer, porque tu não empreendeu direito, porque tu não investiu, porque é isso, porque é aquilo, né? Isso tem muito na direita também, né? Será que todos os brancos, vamos pensar na Câmara de Vereadores, né? Todos os brancos, que a grande maioria dos brancos que estão ali, será que eles votaram, por exemplo, se eles votaram com a questão, com a pauta da agricultura, eles estão defendendo os interesses de todos a agricultura? Aqueles brancos que estão ali com a pauta da educação, tem gente que vota com a pauta da educação e era capaz de votar contra agora a questão do Fundeb, sabe? Que aí eu acho que são essas lógicas, né? Que eu acho que por isso que eles não querem a gente na escola. Por isso que eles não querem sociologia, não querem história, não querem filosofia, porque a gente vai trazer essas questões que são questões que muitas vezes a gente sabe, porque a gente sente o sintoma disso, da precarização da vida, que é um projeto neoliberal, só que muitas vezes a gente acaba não colocando isso, né? Não refletindo sobre isso, porque eu acho que tem muitos vereadores ali que eles não, eles até tocam na questão da pauta negra, mas de uma outra perspectiva, ela é adjacente. E aí eu vejo muito essa questão do indivíduo, que não é no sentido assim de dizer, eles são os maus, nós somos os bonzinhos, eles são os ruins, né? Nós somos. Não é isso. Que é uma perspectiva do modo de produção da capitalista e da ideologia do neoliberalismo, que é para todos, né? E o neoliberalismo, acho que é importante colocar, né? Acho que é super importante essa pergunta da Lília. Ele precisa de exceção. Tu precisa ter um negro no poder, mas aquele negro quietinho, né? Aquele negro que pode tocar na valorização, né? Valorização da negritude, da valorização da identidade, mas não vai falar de questões estruturais, porque o modo de produção capitalista, aí vai dar aquela coisa, né, que é uma crueldade que faz conosco, porque a gente acaba, a competitividade que é desse sistema que é para todos, a gente é o melhor, é o DBS, às vezes nem é o melhor, é aquele que se enquadra. Sabe a questão da meritocracia, quando a gente fala, né? Eu dei aula muito no desafio pré-vestibular, a gente falava muito, nós estudávamos muito, né? Que na época, né, o vestibular ele não era para todo mundo. Hoje a gente discute o Enem também. O Enem ele tem uma realidade muito eixo Rio-São Paulo e outras dimensões, né? Que a gente discutia. E essa questão da meritocracia é muito isso. Então, eu acredito que essa questão, né, dessas ser negro, de novo, não significa que a pessoa ela tem uma luta antirracista, assim como não significa que todos os brancos são racistas, né? Então eu acho que essas questões assim a gente precisa relativizar, mas não é, e isso é proposital. O mito da democracia racial e o racismo estrutural fazem isso conosco, né? Eles fazem isso conosco. E aí, muitas vezes a gente está pensando assim, vou votar naquele negro para ajudar a causa negra, mas aquele negro, ele está numa pauta capitalista. É que nem a questão do Obama, gente. Ai, que coisa boa dizer assim, né? Pô, bonitão, Obama, Michelle, que a gente é maravilhosa. Mas o cara é capitalista, né? E aí? O cara não rompeu com nada, sabe? Mudou a situação dos negros, é super importante a representatividade, mas acho que a gente precisa fazer também essa questão, né? Mudou a vida dos negros norte-americanos tendo, né, 2 eleições, né, nem o SUS, um sistema de saúde, ele até tentou fazer, mas lá tem outros contextos, né, gente? Não dá pra gente poder misturar as coisas, né? Mas acho que isso é importante a gente poder pensar essa questão da representatividade e da questão com o neoliberalismo e com um projeto. Por isso que é. E aí não dá para também dizer assim, é uma armadilha. Por isso que eu estou falando essa questão da pergunta da Lília, ela é muito importante, porque a gente pode cair na armadilha. Tem negro lá, ou tem mulher, né? Tem mulher lá, mas não é só ter uma mulher. Não é só ter um negro, né? Depende de como que essa pessoa ela vai se portar mediante essas questões estruturais. Bom, e se essas pessoas negam, porque tem negros que negam o racismo, que a gente já explicou, já falou sobre isso, né?
E, enfim, assim como tem mulheres que negam o machismo, né? Então são. E assim como tem pobres, né, que não conseguem perceber que muitas vezes os candidatos que eles votam são aqueles que estão. Aquele projeto é o projeto que está aumentando a sua pobreza, aumentando a sua vulnerabilidade, aumentando, né, a sua situação, digamos, essa situação de precária de vida, né? Então, tipo, tem pessoas que foram a favor da reforma da Previdência, né? Eu escutei isso, né? Pessoas que de periferia, né? Parentes meus, né? Assalariados, né? Às vezes nem uma casa própria tem, são a favor da reforma da Previdência, dizendo que a gente tem que ajudar o Brasil. E aí, tu respira, né? Então, acho que essas questões da Lília, assim, acho que é super importante pensar. Então, acho que é importante a gente, de novo, a gente ver o programa e nem tudo preto, ele tem a mesma visão, né? Porque nós não somos uma amálgama, né, na química lá que a gente vê, a gente não é uma coisa só. Nós somos diversos, assim como os brancos também. Os brancos não é uma coisa só. A branquitude sim, mas os brancos não. É isso aí. Até vai de encontro a um comentário aqui que o Gilson fez sobre o presidente da Fundação Palmares e o Hélio, né? O Hélio Nélio Negão, que já dão uma amostra disso. Vou ler dois comentários aqui. Um questionamento que veio da página do PSOL, né? Mas primeiro vou ler aqui o comentário da Luciana Custódio. Um projeto negro perpassa o que estamos vivendo. Apoia candidaturas negras periféricas. Nossa luta é contra quem nunca nos deu espaço. Né? Isso foi a contribuição da Luciana aí, que colocou aqui. A pergunta do André, nós todos conhecemos aí, o professor André Pereira, lá do IFE, ele fez um questionamento aqui sobre como podemos chegar nas pretas e pretos da periferia sem adotar uma perspectiva em linguagem academicista, que é uma prática comum nos partidos de esquerda. Isso aqui é muito, muito mesmo, muito relevante. Acho que é uma tese, não só tese de doutorado, é uma tese para um partido todo discutir isso, né? É complexo. Né? Porque para mim essa questão é fundamental, sabe? A gente não consegue romper, pelo menos quem está impregnado dentro da lógica dos partidos políticos de esquerda, enfim, não consegue ainda fugir de uma lógica que acaba nos atingindo também, né? Que é essa lógica do iluminado que vai lá te trazer a verdade e a vida e tudo mais. A mesma coisa que a gente vê às vezes com não negros debatendo com negros dentro dos partidos, né? Aquela coisa do vou te trazer a iluminação porque não sou racista. Todo mundo sabe daquela história da senhora Morello, da professora Morello lá do Cris, né? Todo mundo odeia o Cris, que é uma coisa que a gente sempre comenta bastante em tom de piada, mas é uma coisa que é muito séria, e que, enfim, é um reflexo dessa prática que a gente vê nos partidos de esquerda, e a gente precisa refletir sobre isso. Né? A discussão é boa, dá para a gente travar, mas é uma discussão longa. Né? Gente, a audiência está muito boa. Tá bombando o negócio. Mas a gente também tinha estabelecido um teto. Pois é. Né? E a gente já passou desse teto. Então, não sei se vocês querem comentar mais alguma questão. E a gente ir se encaminhando para os finalmente. Eu acho que a gente pode, deixa o Júlio, acho que agora falar, né? E acho que a gente pode fazer, acho que a nossa fala final já respondendo algumas questões, né? O que vocês acham? Perfeito. Vai lá, Júlio. Fazer minhas considerações finais, acho. Já aproveitar
Bom, surgiu muitos temas aí, não tem como abordar tudo. Acho que agradecer o pessoal que está acompanhando, agradecer os comentários, agradecer o convite do Júlio também, agradecer a participação da Carlinha, sempre é bom ouvir ela falar. E, bom, das últimas coisas que apareceram ali, tem um elemento que eu sempre fico prestando atenção, que é o como as pessoas de esquerda, sobretudo as pessoas de esquerda branca, elas têm dificuldade de lidar quando elas veem uma pessoa negra sendo de direita, né, com um perfil mais conservador, porque acha talvez que não é um processo natural. Eu acho que isso acaba sendo uma coisa de uma visualização equivocada assim, dos processos. Muitas vezes, aí, rede social é um campo absurdo. Muitas vezes, mesmo as pessoas de esquerda, quando vão tocar, sei lá, o presidente da Fundação Palmares, o Holly do MBL, acabam incorrendo em atitudes racistas, só que ignoram, aí despessoaliza, né, deixa de entender que nós temos, né, personalidade, trajetória, enfim, somos seres que vivemos em sociedade e temos as nossas, tem escolhas. Então, assim, não é errado, digamos assim, é óbvio, não concordo com essas figuras, mas eles fazem parte da sociedade e escolheram as suas trajetórias. Então, assim, eu, obviamente critico as suas né, visões, as suas colocações, só que eles não são alienígenas, eles são seres que vivem em sociedade e, a partir de determinado momento, escolheram certas trajetórias. E para falar especificamente de quem ocupa hoje as cadeiras legislativas, né, da cidade de Pelotas, eu acredito que eles todos, ou a maioria, né, porque a gente tem uma oposição ali, mas reproduzem uma lógica de defesa incondicional da atual gestão, que é, né, um grupo político que tem um compromisso muito mais fiel a um empresariado local, né, aos grandes empresários, né, e fazem parte de um projeto que é muito similar, até mesmo partido do projeto do Estado, e muito similar ao projeto nacional, né, do Guedes, e, enfim, de processo de retiradas de direito, de privatização, de entrega de patrimônio público para o setor privado. Acho que visualizar dessa forma, que infelizmente uma parte considerável acaba cumprindo esse papel de não ser representante dos interesses da maioria da população, de se preocupar com os pobres, como foi colocado na pergunta, mas sim de interesses privados, seja os seus ou seja né, do setor privado, propriamente dito. E aí, munidos de uma retórica, dessa retórica neoliberal individualista, né, de daqui a pouco, né, o empresário X ou Y é tido como um grande herói, ele é um gerador quanto mais de emprego, e se tu te esforçar, tu vai conseguir chegar até esse empresário, enfim. E essa é uma lógica que é uma lógica vigente na sociedade. A gente está passando por um processo já tínhamos uma crise, né? Essa lógica individualista, superação, meritocracia. Nós já tínhamos uma crise econômica, agora vem, né, a pandemia. Esse discurso meritocrático, ele certamente vai ganhar peso, né, nas discussões, muito, muito mobilizado por atores da política, né? Então, em vez da gente discutir política pública de formação e geração de emprego, mesmo em um período de crise, a gente vai dizer, ou, né, a gente não, eles vão dizer que basta as pessoas se esforçarem, enfim, tem inclusive artigos dizendo que a crise gera oportunidades, né, e tal. E esse é um cenário que é um cenário complicado. E aí eu vou tentar conversar um pouco com o que pergunta o professor André. Assim, essas visões de mundo que são publicizadas constantemente, seja por atores políticos ou pela própria publicidade comercial, seja por essa série de atores lá, o coaching, enfim, essa lógica individualista, meritocrática, isso influencia, né,
a sociedade como um todo e influencia a população negra, né? Então, é muito mais, eu diria que é muito mais atrativo um discurso que diga que se eu me esforçar eu vou conseguir, do que um discurso que aponte, olha só, nós vemos uma realidade social de desigualdade, essa desigualdade ela não vem de agora, ela está construída historicamente, tu tem barreiras, inclusive no nosso caso, nós, pessoas negras, de esquerda, que ocupamos determinados locais, seria muito mais fácil para a gente dizer, olha só, eu estou aqui, né, não precisei, sei lá, que nem aparece, não precisei de cota, por exemplo, e cheguei e tal. Então, esse é um processo difícil, esse embate, e é uma luta que a gente tem que travar cotidianamente, pensar nas estratégias de comunicar, né, isso tudo que a gente defende, sem, né, acabar se utilizando de um discurso que não consiga chegar. Essa é uma preocupação que tem que ser constante, né? E outro elemento que o Júlio citou e cita bem, que às vezes a narrativa ela se propõe a fazer um, um olhar, uma ação com uma certa superioridade, né? Então, sei lá, depois de 2018, eu fui em uma série de atividades de esquerda em que a narrativa era, tem que voltar para a base, numa perspectiva muito, nós vamos entrar, aliás, inclusive a expressão nem era voltar para a base, era botar o pé no barro, eu achava isso engraçadíssimo, porque eu moro numa vila e eu boto o pé no barro, bom, hoje, mesmo com dia de sol, ainda tem barro aqui na frente. Então, não é pura e simplesmente chegar em tal lugar, venha a nós, ao nosso reino, e vai estar resolvido. Acho que tem que pensar essas várias séries de estratégias para comunicar. Nós estamos perdendo um dos elementos que nós estamos perdendo, batalha, digamos assim, perdendo a disputa de narrativa por uma comunicação falha. Eu falo propriamente da comunicação em rede social, né, que agora é quase que exclusivamente a gente só tem ela para se comunicar com um maior grupo, mas eu ainda noto, seja isso, a gente pegar recursos e falas que são carregadas de significados que só a gente entende, só as pessoas de esquerda, né? E uma despreocupação, às vezes um discurso voltado para nós mesmos, e pior ainda, que eu tenho acompanhado agora, enfim, né, por exemplo, YouTube, né, pensando em comunicação de rede social, a esquerda abandonou até 2018 completamente, só tinha canal de direita e tal. Agora tem alguns canais que passaram a apostar nisso, canais mais institucionais, outros não. Só que tem acontecido uma guerra entre eles, e o que eles têm em comum é o discurso, que é um discurso que ainda é voltado para nós, né? E isso é um elemento que é importante pensar, assim, como está formatado o nosso discurso, com quem a gente quer comunicar, quais as estratégias que a gente vai utilizar para se comunicar. Acho que um primeiro passo é se preocupar com isso. Agora, é difícil apresentar aqui, né, uma fórmula, enfim, isso não, né, não existe. Se existisse, nós não estaríamos, talvez, com as dificuldades que temos, mas se preocupar com isso, de fato, é um elemento importante. E para encerrar, né, a gente fez uma série de reflexões aqui importantes, né, citou, sobretudo a Carlinhos, citou uma série de autores que são fundamentais, e aí a dica para todos, na verdade, é refletir sobre esses série de elementos que a gente citou. O processo eleitoral é um momento, né, um momento importante, é um momento em que, né, alguns debates estarão em jogo, vai ser um debate de visão de sociedade. Talvez a nossa participação, né, a participação negra num processo eleitoral, aí talvez, porque não posso fazer futurologia, mas pelas coisas que a gente lê, é impossível passar despercebido um candidato que é negro, né? Então, isso nos coloca numa responsabilidade de pensar, né, de como abordar esse tema, e invariavelmente esse tema ele é abordado. Aí cabe, né, acho que a tarefa é importante pensar de elevar esses elementos de racismo estrutural. Aí obviamente a gente tem que voltar a pensar como que leva a isso, mas, né,
desigualdade, pensar projeto de sociedade, pensar até outros elementos que talvez não se decidam propriamente dito na municipalidade, mas que sejam importantes para um debate nacional, assim, então, porque a gente está lidando com problemas estruturais históricos, né, e eles precisam ser apontados. E possivelmente, né, a gente vivendo a crise que a gente está vivendo, a gente certamente tem uma série de pessoas que infelizmente estão enxergando os problemas sociais como sendo exclusivamente problemas da individualidade. Se a meritocracia existe, né, existe também, né, obviamente ela acaba tendo como consequência as pessoas que não conseguem alcançar determinadas postos, enfim, estão em dificuldade financeira, acaba individualizando, não, infelizmente não entendendo, enfim, que isso existe um projeto, né, um projeto de desigualdade social, um projeto que se agrava, um projeto que é verbalizado muitas vezes, né, como sendo benéfico para a maioria da população, se a gente pensar uma série de coisas que já foram aprovadas no próprio Congresso Nacional, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, teto de gastos, que a gente está vendo agora na prática o quão absurdo é. Então, uma discussão que, né, pensar a negritude, pensar o papel que tem as discussões étnico-raciais num processo eleitoral é importante e não, acho que passa também para outros momentos da vida, não só processo eleitoral, porque, enfim, a gente está aqui, trouxe uma série de nomes, figuras que estão constroem, né, uma série de intelectuais negros e negras que construíram conhecimento e são conhecimentos que podem muito bem ser política pública municipal, estadual, nacional, né, que é política pública que acaba sendo voltado para a maioria da população, porque né, se a gente pensar, por exemplo, serviço de saúde e o quanto nós temos uma série de vítimas negras, pensar agora, né, o processo da pandemia, então se a gente pensar uma saúde pública de qualidade, ela não vai ser uma saúde pública de qualidade somente para a população negra, né? Vai ser uma saúde pública de qualidade para o resto da população, e isso vale para uma série de serviços públicos que estão sendo atacados agora, dos quais nós somos os maiores usuários, e quando eles estão em déficit, quando, né, não tem investimento, quando eles estão sendo atacados, nós somos as maiores vítimas, né? Então, né, basicamente era isso. Boa noite a todas e todos, e prazer ter participado dessa conversa e, enfim, dar conversa aí para horas e horas, mas foi legal, valeu. Isso aí, Carlinha, quer Então, vou me despedir, fazer né? as considerações? Obrigado, meninos, né, pela oportunidade de a gente estar dialogando. A gente está, sempre digo, né, nós fomos processo do investimento, né, investimento numa educação pública, né, eu ainda hoje sou bolsista de doutorado, tenho a bolsa taxa, né, então estudei, fiz IF-Sul ali, eu vi que o André está no IF, tem um manualzinho lá do IF, né, então eu estudei toda a minha vida em escola pública, e eu acho que quando a gente tem essa oportunidade da gente estar retornando, acho que são esses espaços, né, de retornar essas sistematizações que a gente faz. Só vou responder a questão do André e eu vou finalizar minha fala com 3 mulheres negras incríveis, uma ainda viva, né, de 3 partidos diferentes, tá? André, eu acho que nós precisamos também reconstruir o nosso olhar sobre as resistências da periferia, né? A gente precisa redefinir que as gurias do Islã, elas estão produzindo muita intelectualidade, né? Os guris do rap, né? O que é os grafite com outras linguagens, outras formas, né? O que é algumas comunidades de terreiro que tem toda essa dimensão da prática da vida, e que eu acho que o nosso desafio é a gente estabelecer conexões, né? Pontes aí
para esse diálogo, não colocando eles, né, como muitas vezes, tipo, nós da academia, a gente tenta fazer isso diferente, mas a academia que é branca, que é colonial, que é elitista, nos coloca esses grupos somente como digamos assim, né, uma nota, uma citação para confirmar um pensamento europeu. Ou quando alguns projetos políticos vão colocar, né, aí a Thaís coloca ali o Quanto Vale, é porque ele é fantástico, né, esse filme ele é fenomenal para poder pensar muitas vezes os lugares, os projetos sociais que tem, né. Cuidem, gente, cuidem agora, preste atenção, como que os corpos negros vão aparecer na produção audiovisual. Qual a cor da criança que alguns políticos vão estar no colo, né? Qual é a cor que alguns políticos vão estar abraçados e como se utiliza isso. Então, acredito que a gente precisa redefinir esse olhar e pensar nessa produção mesmo de resistência, nessa intelectualidade que também é oriunda desses, né, desses ensinamentos, dessas formas de resistência que, como o Júlio falou, né, botar o pé no barro, como assim? A gente vive no pé no barro, né? E a gente vê, quando uma pessoa fala isso, botar o pé no barro, mostra de que classe social ela faz parte, nem digo classe econômica, né, mas que eto social e que dimensão acaba trazendo para isso. Bom, então eu vou terminar minha fala com essas 3 mulheres, peço licença, são, né, como a gente está falando de negros e esquerda, então eu vou falar de 3 mulheres de esquerda, 2 já se foram e uma está presente, então vou colocar aqui aquilo que a Benedita da Silva falou em 2005, nesse seminário. Ela diz assim, existe algo colocado entre nós que é uma tremenda contradição entre teoria e prática. Se a referência racial não está incorporada ao pensamento da esquerda ou ao nosso programa partidário, é porque não acumulamos inerentemente força suficiente para mudar isso. Por quê? Será que estamos falando de extraterrestre? Não estamos falando de nossa sociedade brasileira? Muitas vezes partidos de direita ou de esquerda eles não se diferenciam da forma de como tratar essa política. Por quê? Porque somos nós, os seres humanos, que cometemos essa prática danose perversa do preconceito, do racismo, e isso nos incomoda quando nos colocamos diante dessa discussão. Não é porque não temos uma correlação de forças necessariamente favorável, mas porque incomodamos. Precisamos garantir que este debate incômodo não fique apenas na esfera da esquerda, porque os negros que estão em movimento querem ocupar todos os espaços. Eles têm esse direito, né? Estão numa luta para somar conosco. Então, deixo aqui com vocês a fala da Benedita em 2005, o ano que o Brasil assumiu que tinha racismo. Lélia Gonzalez, ela fala nesse livro de Primavera para as Rosas Negras. Lélia, que foi, né, naquele momento lá pelo PDT, ela traz várias dimensões de como colocar a pauta negra. E, por fim, né, também trago a fala da Marielle Franco, quando ela fala: as rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosa, mas vamos estar com um punho cerrado, falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam a nossa vida. Então, eu me despeço com essas 3 maravilhosas mulheres que vieram antes da gente. Umas já se foram, umas o Estado genocida levou, né? Mas que não é de hoje. Não é de hoje essa pauta. Não é de hoje essa luta. Então, já está sendo travada há muito tempo, e assim que é a luta contra esse tsunami, que é um projeto genocida, né? E certamente a gente precisa dar um passo à frente desses que tantos vieram antes de nós. E muito obrigada por esse processo, muito obrigada. Vamos pensar nisso, né? Como que a pauta negra realmente ela está traçada nos nossos projetos políticos, nas nossas formas, né, de lutar por uma sociedade mais justa. Gente, muito obrigada, Július, Julinhos, muito obrigada. E assim, Júlio, força para os dois. E sempre podem contar comigo. Acho que cada vez que um negro, né, leva isso também, né,
se ergue, né? A Angela Davis fala com as mulheres, mas a gente pode trazer, né? É uma luta contra essa estrutura e a gente precisa conversar sobre isso, né? E de que lugar, e não é só a cor da pele que a gente está vendo aqui, né? Nós somos 3 pessoas que a gente acredita num projeto, 3 pessoas que acreditamos, né? Que tem uma estrutura que nos aleja, mas uma estrutura que nos coloca nesse lugar de inferiorização, mas a gente também conhece aqueles que lutaram contra elas e a gente está com bastão. E a gente quer deixar o bastão para os próximos, né, com um passo à frente. E é isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, Carlinha. Gente, queria agradecer todo mundo que participou da nossa live, mandar um abraço para todo mundo aí que se dispôs a acompanhar essa discussão, que era para ser 1 hora, né? Já estou em quase 2. E dizer para vocês que a gente precisa mais do que nunca aprender a ver. A gente precisa aprender a enxergar tudo que a gente levantou aqui, toda essa discussão, essa construção que está colocada aqui, para que a gente consiga superar uma trava que, para mim, é a grande trava do sistema, né, de superação do sistema, para melhor dizer. Que é esse lugar de escuta que a gente precisa que os não negros ocupem esse espaço, né, e venham fazer essa discussão, saiam desse lugar comum e passem a nos escutar com mais força, com mais vigor. Eu estou muito feliz, queria agradecer mesmo o Júlio e a Carlinha pela participação. Acho que é um primeiro debate que não se encerra aqui, nós vamos precisar fazer outros aí, em outros momentos, de outras formas, em outros formatos, mas a gente vai precisar seguir essa discussão, tá? E agradecer, Carlinha, o apoio aí, porque a gente sabe que esse momento vai ser um momento muito pesado, principalmente em Pelotas, que é uma cidade fortemente marcada pelo racismo, e quando nós apresentamos o nome do Júlio, né, a gente viu o que foi a enxurrada de manifestações racistas, de manifestações preconceituosas contra o Júlio, e a gente vivencia isso o tempo todo. E nós, quando a gente está junto, né, isso ajuda um pouco também a gente se alimentar dessa coletividade para manter as coisas nos eixos, porque é muito difícil mesmo esse processo, e vai ser um processo muito duro. Mas nós vamos superar, nós vamos para cima. É um processo de discussão que é complexo, que ainda a gente tem uma conjuntura que complica tudo, mas com certeza a gente vai conseguir dar grandes passos, não só por conta do processo eleitoral, mas sim numa perspectiva de luta coletiva, a gente vai conseguir superar mesmo esse processo. Tá legal, gente? Muito obrigado por todos que participaram. Boa noite. Fiquem bem, aproveitem o final de semana aí. Um abraço.